amores! Sou Ricaline e hoje revisaremos frase, oração e período. Como vimos, frase, oração e período possuem conceitos diferentes e agora nós vamos revisar cada um deles. Frase é um enunciado que possui sentido completo. Vejamos os seguintes exemplos. Silêncio. Oi, mamãe. O dia está lindo. Esses 3 exemplos são exemplos de frases. E como podemos perceber, as frases podem ser formadas por uma palavra ou por mais de uma palavra, contanto que tenham sentido completo. A frase pode ser classificada em frase nominal e em frase verbal. A frase nominal não possui verbo, já a frase verbal possui verbo. Vejam os seguintes exemplos. Que dia lindo! O dia está lindo. No primeiro exemplo, temos uma frase nominal, pois não ocorre nenhum verbo. Já no segundo exemplo, temos a presença do verbo estar, configurando assim em uma frase verbal. Oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Antes dos exemplos de oração, vejamos o que é uma locução verbal. Para quem não lembra, locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos que exercem a função morfológica de apenas um verbo. Observem o seguinte exemplo. O aluno foi recebido com carinho. Aqui nós temos 2 verbos que estão juntinhos. Eles não estão separados por vírgulas e nem pequenas palavras. Por isso, por estarem juntinhos, eles exercem a função morfológica de apenas um verbo, sendo chamados de locução verbal. Vejamos agora alguns exemplos de oração. Levaram tudo. A moto quebrou. No primeiro exemplo, nós temos a presença do verbo levar. Já no segundo exemplo, nós temos a presença do verbo quebrar. Como os 2 exemplos possuem verbos, eles são considerados orações. A frase verbal e a oração possuem o mesmo conceito, por isso que muitos gramáticos afirmam que frase verbal é a mesma coisa que oração. Já período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. O período pode ser classificado em período simples ou em período composto. O período simples é aquele que só possui uma oração. Vejamos os seguintes exemplos. Os professores entregaram a prova. Aqui nós temos a presença do verbo entregar. E como só temos um verbo, consequentemente, nós só temos uma oração. E por possuir somente uma oração, esse exemplo é classificado como período simples. Já no segundo exemplo, nós temos o seguinte. O aluno foi recebido com carinho. Aqui nós temos 2 verbos. Só que vocês lembram da explicação sobre locução verbal? Então, aqui, apesar de termos 2 verbos, eles estão juntinhos formando uma locução verbal, ou seja, eles valem por um. Então, nós temos um verbo no final das contas. E assim, possuímos uma oração e com isso, temos um período simples. Já o período composto é aquele formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações está sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Observem este exemplo. O menino caiu e chorou. Aqui nós temos 2 verbos, o verbo cair e o verbo chorar. Sendo assim, cada um desses verbos representa uma oração. Com isso, nós temos 2 orações, formando um período
composto. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham compreendido a nossa revisão sobre frase, oração e período. Um beijão e até a próxima aula.